A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nessa tarde quero deixar com vocês a palavra devocional, né? Um devocional que nós amamos, glória a Deus, aleluia. Então, a palavra hoje se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15, verso 30, vai nos falar a respeito de Davi, quando Davi ele estava fugindo da presença de Absalão, né? Absalão, seu filho, né? Que fez ali um complô, ele usurpou o trono do próprio pai. E a palavra do Senhor fala assim: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta, caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão, pelo que diante de Davi disse ao Senhor: Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costumava adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele de manto rasgado e a terra sobre a cabeça. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde vai falar a respeito de Davi. Davi, o rei Davi, né? Aquele que o Senhor enviou a Samuel a ungí-lo como o segundo rei, segundo maior rei de toda Israel. A palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele estava vivendo um conflito interno e externo também, porque a palavra do Senhor vai dizer que o seu filho Absalão, aquele que matou o seu meio-irmão, né, Aminon, após o incesto cometido por Aminon contra Tamar, a palavra do Senhor vai dizer que ele fugiu da presença de Davi. Ele fugiu para a casa do vô Gessur, né, na casa de um avô em Gessur, que era um território que nem o povo de Israel, quando estava conquistando a terra prometida, havia conquistado. Então, Gessur fala sobre rachadura, né? Então ele estava no lugar onde havia rachadura e neste lugar as pessoas eram idólatras. Então, em vez dele ter ido buscar recurso na casa do avô Jessé, ele buscou recurso onde pessoas tinham problema com rachadura. Pessoas não tinham comunhão, pessoas não portava a presença de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai voltar, ele vai fingir que teve uma mudança, uma transformação, vai pedir para que o pai o permite voltar Davi, né? Ele, através do conselho de Joabe, ele chega, intercede ao pai, né, para que ele voltasse, e Davi permite com que ele volte. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele ficava na porta do palácio. Todas as pessoas que iam até Davi consultar ou algum julgamento, algo desse gênero, a palavra do Senhor vai dizer que ele estava ali para simplesmente pegar para si, roubar o coração das pessoas para si. Olha, meu pai está muito ocupado, mas eu estou aqui para julgar a tua causa. E através dessa causa, ele ia ganhando o coração do povo, de maneira que o povo se colocou em revolta contra Davi. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele conseguiu um número de pessoas assim, notáveis, a palavra do Senhor vai dizer que Davi ele teve que fugir.
dali. Ele teve que sair correndo dali, ele saiu com parte de sua família, saiu com parte do seu exército, e a palavra do Senhor vai dizer que Davi, nesse momento, ele se encontra em Manaim. Em que situação estava Davi? Descalço, com a cabeça coberta. Um cenário de caos, um cenário de descaso, um cenário vergonhoso para quem era um rei. A palavra do Senhor vai dizer, então, que ele estava ali nas encostas das oliveiras, e oliveira nos lembra de quê? De azeite. Azeite nos lembra de quê? De cura. Então Davi, independente se ele estava fora do trono, mas ele estava no lugar, no local aonde a cura poderia alcançá-lo. Aleluia. Olha, independente daquilo que se levantaram contra a sua vida, independente daquilo que o inferno está tramando contra você, não importa, mas o que importa é que você esteja no local da cura, no lugar aonde o Senhor se faz presente. E a palavra do Senhor vai dizer que chega ao ouvido de Davi que aquele que era seu conselheiro, que era, para ele um amigo, se torna seu inimigo para favorecer Absalão. A palavra do Senhor vai dizer que chega ao ouvido dele que Aitofel se une com Absalão para simplesmente o destruir. E ele sabia que o conselho daquele oráculo, daquele conselheiro, era como se o próprio Deus estivesse falando na boca dele. Então Davi, ele vai orar ao Senhor. Ele vai orar ao Senhor dizendo, Senhor, que torne loucura tudo que sair da boca de Aitofel. Que ele não aceite o conselho de Aitofel, porque se ele ouvir o conselho de Aitofel, eu e o meu povo estamos perdidos. Porque o conselho de Aitofel é direcionamento, é algo certo, é algo que vai acontecer. E a palavra do Senhor vai dizer que mesmo no lugar que estava Aitofel, estava também Uzai. A palavra do Senhor vai dizer que este Uzai, quando ele soube de tudo aquilo ali, o Aitofel, ele era conselheiro, mas Uzai, ele era amigo do rei. Não importa se você está num lugar de destaque. Eu sou conselheira. Eu sou assim. Não. Queira ser amigo do rei. O Senhor, nessa tarde, ele te convida para ser amigo. O Senhor, nessa tarde, ele te pede para ser alguém que se disponha a sentir a dor do outro, porque foi exatamente isso que Uzai ele fez. Ele se permitiu sentir a dor de Davi. Ele rasgou a sua veste, ele cingiu a sua cabeça com cinza, em cenário ali como se ele estivesse proclamando um jejum em prol da vida de Davi. A palavra do Senhor vai dizer que ele estava lá no reino, mas ele levava até Davi por intermédio dele, por intermédio do direcionamento que Davi deixou com Uzai para ter livramento ao povo. E a palavra do Senhor vai dizer que a oração de Davi ao Senhor, ela é ouvida, porque Absalão, ele não ouve o conselho de Aitofel, ele ouve o conselho de Uzai. E através desse conselho de Uzai, o povo recebe livramento da parte de Deus. Eu não sei quem é você na vida de Davi. Davi pode ser um amigo seu que está passando por um momento muito difícil. Davi na sua vida pode ser alguém que está do seu lado que talvez você nem conheça, mas talvez você conhece a situação desesperadora que essa pessoa está enfrentando, e o Senhor nessa tarde, ele convida você para ser um Uzai, um amigo, aquele que se disponibiliza em estender a mão. Que o Senhor nessa tarde, ele possa abençoar a sua vida, ele possa te abençoar, que ele possa te dar um coração aquebrantado como deu a Uzai.
Uzai, por intermédio dele, aquele povo recebeu um livramento muito grande da parte do Senhor. Porque se Uzai não conta para Davi, Davi não ficaria sabendo. Davi não iria orar ao Senhor. Ei, a tua oração, ela não é em vão. A tua oração tem dia e hora marcada diante de Deus para ser respondida. Davi estava no cenário de descaso, de desespero mesmo, mas a oração dele foi respondida. Eu não sei o cenário que você se encontra, eu não sei o cenário que você está vivenciando, mas eu te convido nessa tarde a dobrar o teu joelho e acreditar que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele é poderoso para poder mudar a história da tua vida, a realidade a qual você está vivenciando. A palavra do Senhor fala que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Salmos de número, glória a Deus, aleluia, Salmo de número 3, nos fala a respeito nos fala o seguinte: Senhor, como tem crescido o número de adversários, são muitos que se levantam contra mim, são muitos que dizem para mim, não há salvação em Deus. O problema de Aitofel, o problema de Absalão foi achar que poderia se levantar contra Davi e que não haveria ninguém que poderia responder a essa situação. Ei, quem luta contra você não está lutando contra você, está lutando contra o Deus da tua vida, está lutando contra aquilo que Deus já determinou. O trono era de Davi. O trono era de Davi, Deus não tinha estabelecido que era para ele sair do trono. Então ele achou o direito de tomar o trono do pai e ainda pensar que não haveria jeito para essa situação em Deus. Tem pessoas que olham para você, desacreditam da tua promessa e ainda falam, nem Deus pode resolver, sendo que quem contenderá contra Deus? Senaqueribe, quando ele se levantou contra o povo de Deus, o Senhor, ele respondeu dessa maneira. Nem se necessário for, eu coloco um anzol no seu nariz e te arranco daquele lugar. Senaqueribe, ele foi perseguido e foi morto pelos próprios da sua própria casa. Por quê? Contendeu contra um povo que tinha dono. Ei, você tem dono, o teu dono é Deus. Gloriam, daraia, subcantaraia, súbia. Independente daquilo que o inferno está falando a teu respeito, descansa teu coração. Davi estava em Manaim. Ele estava à beira, nas encostas ali das oliveiras. Ele estava num lugar onde manava azeite. E azeite nos lembra de cura. O Senhor estava curando Davi. Independente se o cenário é de descaso, independente se o teu cenário é de dor, o Senhor ainda assim, ele fala ao teu respeito que ninguém é para tocar em ti. Ai daqueles que tocarem em um dos meus. Tu és menina dos olhos de Deus, Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor ainda diz mais: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte, ele me responde. Davi não ficou sem resposta. Ei, você não ficará sem resposta, porque é impossível alguém que vai a Deus e fique sem resposta. A palavra do Senhor vai dizer que Jonas, ele clamou do abismo, do ventre do peixe, e o Senhor ouviu a sua oração. Não existe alguém que vai a Deus com o coração aquebrantado e fique sem resposta. Ei, se você está clamando e a tua resposta ainda não chegou, você pode ter certeza, Deus tem dia e hora marcada para trazer a resposta ao teu coração, a sua oração. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 33:3, clama-me, responder-te-ei. Ei, o Senhor tem resposta para a sua aflição, para a oração que sai do teu coração. Aleluia! Ainda diz mais, versículo 5 do número 3 de Salmos nos declara: deito e logo pego no sono, acordo porque quem me sustenta é o Senhor.
Não tenho medo de milhares de povos que se posicionam contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos e quebraste-lhe os dentes. Do Senhor é a salvação, do teu povo seja a tua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi, ele não estava rogando só por ele. Ele estava rogando pelo povo que estava cercando ele. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o povo também chorava. O povo também ali estava descalço em um cenário a qual era desesperador. E o Senhor trouxe a resposta ao coração de Davi. Ei, Deus tem resposta para a sua oração, para a aflição do teu coração. Não sei aquilo que assola a sua alma, mas nesse devocional eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Gloriam, daraya, subcantaraya, sub. Quem te chamou para viver a promessa foi Deus. Quem te chamou, quem te levantou, quem te posicionou foi Deus. O Senhor está dizendo, independente de quem te persegue, gloriando, araya, subcantaraya, sub, que toda potestade do inferno que tem se levantado contra a tua vida para paralisar você, para fazer você desistir da caminhada, o Senhor hoje, Ele te diz, eu tenho azeite para curar as tuas feridas, eu tenho resposta para a tua oração. Gloriando, araya, subcantaraya, subia. Foi eu quem te chamei, não foi o homem. Deus, ao teu respeito, ele não conta com opinião humanas. Deus, ele não conta com a opinião do inferno para cumprir o que ele tem para cumprir na sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que Absalão, ele foi destruído e Davi foi depositado novamente no trono. Então, aquilo que é teu por direito, Satanás, ele pode se levantar, ele pode trazer uma amargura momentânea para a tua alma, mas o que Deus tem para a tua vida produzirá um gozo, uma alegria eterna. Descansa teu coração, confia, porque no meio desse cenário, Deus enviará até você o Zai, aquele que é amigo, aquele que vai fazer com que você saiba dos planos do inimigo para você dobrar o teu joelho em oração e buscar ao Pai, e Ele trará a resposta ao teu coração. Amém? Deus abençoe e uma excelente tarde para todos, em nome de Jesus.